Após 18 anos de viagem no tempo, percebi de repente que o adorável e amigável professor de educação física era na verdade um alienígena metamorfoseador, e a fria e elegante professora era a cavaleira mascarada Piva, e a escola que sempre considerei meu lar, na verdade era uma fazenda de criação de alienígenas. Neste momento, durante o banquete de ação de graças para professores após o vestibular, a professora Lin Qingji estava fazendo um discurso para os alunos. O vestibular é apenas um obstáculo na vida. Aqueles que se saíram bem devem continuar se esforçando. E aqueles que não se saíram bem não precisam se sentir mal. Eu estava sentado no canto, levantando meu copo, observando a bela professora fazer seu discurso. Não estava nem um pouco interessado. Não imaginei que eu, um viajante do tempo, não apenas não tivesse um sistema de despertar, mas também fosse um estudante reprovado no vestibular. Colegas, eu também brindo a todos vocês. Vamos comer e beber bem e nos preparar para a jornada. Desta vez, quem falou foi o professor de educação física. As expressões de todos mudaram. O representante da turma rapidamente se levantou sorrindo. Ele pegou o copo e se aproximou, rindo. Professor Gogo, você está bêbado. O que é que está na estrada? As palavras não são apropriadas. Ao ver essa cena, um brilho passou pelo rosto do professor Gogo. Eu não errei essa frase. O jogo começou. Antes que os alunos pudessem reagir, um grito angustiante ecoou. Quebrou a atmosfera harmoniosa. O professor de educação física teve seu corpo instantaneamente distorcido e inchado, transformando-se em um monstro de cabeça grande e verde. Alguns dedos de meio metro já estavam congelados. O monitor da turma, que é forte como uma bebida alcoólica. O professor Gogo, que é um monstro, matou alguém? De repente, o cenário ficou caótico. Nesse momento, uma voz suave e fofa de uma garota chegou aos meus ouvidos. Insetos alienígenas detectados. Sistema de discriminação suprema ativado. O hospedeiro pode obter aleatoriamente um dispositivo de transformação e receber o respectivo item central. Deseja ativar agora? No entanto, não me deu tempo de reagir. O professor de educação física gritou: todos saiam! Rápido e decisivo, rápido e resoluto. A sala privada se abriu com estrondo. 7 ou 8 grupos entraram em massa. Bloquearam a saída de forma que nada podia passar. A professora Lin deixou para eu lidar. Embora eu realmente queira que você se torne uma bela mulher, mas o diretor disse que você ainda é muito útil. A situação, que já era alarmante, mergulhou ainda mais no desespero. Muitos alunos tímidos desmaiaram de medo no ato. Eu estava na borda da última fila, processando as informações, enquanto aguardava os resultados do sorteio para novatos. O pacote de boas-vindas para novatos confirmou recompensas aleatórias. 7º propulsor. 7º cartão, cartão de condução de máscara de armadura. Espaço de armazenamento especial. No momento seguinte, inúmeros fragmentos de memória começaram a surgir, sobre as técnicas de combate de Ki. Foram forçados a entrar nas profundezas da minha alma. E uma movimentação estranha surgiu na minha cintura, como se o tempo e o espaço estivessem se transformando. Incontáveis partículas de luz começaram a se reunir, transformando-as em um cinto rosa vibrante. Com base na memória, eu passei o cartão de cima para baixo pelo sulco, o propulsor de empurrar de cabeça para baixo à direita. Enxane veio e a década certa. Mais de 10 luzes ilusórias brancas apareceram do nada. A fusão dentro da cabine foi concluída comigo. A transformação em um robusto professor de educação física surpreendeu. Cavaleiro Fantasma. O rosa, na verdade, deveria ser chamado de magenta. As palavras caíram. Eu fui em frente. Planejo resolver isso rapidamente. Atualmente, há uma camada dentro e fora da sala. No total, são apenas mais de 20 que ainda não se tornaram imponentes. Controle de insetos. Você, magenta provocante. Mate todos, não deixe nenhum. Então você é uma camada do professor de educação física. Imediatamente, emita a ordem. Algumas larvas cercaram com garras e dentes a mostra. No entanto, ele mesmo recuou silenciosamente alguns passos. Em silêncio, ele quer fugir. A voz de Lin Qingji ecoou. Não se sabe quando se aproximou do outro lado da sala. Neste momento, está a apenas alguns metros de mim. À primeira vista, busca abrigo. Mas a expressão estava extremamente calma. Parece que essa mulher conhece a 7ª forma. Ou pelo menos entende sobre o Cavaleiro Fantasma. Eu me perguntei em silêncio. O cartão em minha mão se transformou em um metal comum ao ser virado. Um toque foi lançado. Algumas criaturas alienígenas que se aproximaram explodiram em uma grande explosão. Apenas nesse momento, aquela mulher, o professor de educação física, já havia se aproveitado da confusão para sair. Deixe isso comigo. Vá e persiga. De repente, Lin Qingji falou novamente. Uma expressão complexa de surpresa e medo passou por seu rosto. Sua mão estava sempre dentro da bolsa.
pronta para tirar algo a qualquer momento. Depois de tanto tempo atravessando, finalmente percebi que este mundo é mais fascinante do que eu imaginava. Eu olhei profundamente. O professor que convivi diariamente por 3 anos não a desmascarou. Acenou com a cabeça em silêncio. Saiu da cabine. No corredor, ainda havia mais de 10 larvas. Elas estavam balançando seus corpos gordos e volumosos. A caixa de cartão em minha mão virou novamente para a forma comum. Transformar em modo pistola. Disparo contínuo de balas. Corredor estreito, difícil de desviar. Em breve, todas as larvas explodiram e morreram. Grande hall no andar de baixo. O sujeito do professor de educação física nanificado está arrastando um corpo verde e gordo, tentando correr para uma área aberta. Corre muito rápido. Pensou que poderia escapar assim. Pensou demais. Eu simplesmente quebrei a janela e pulei. Novamente em pé diante do professor de educação física. Levantei a perna e fiz um giro de 180 graus. Um chute giratório o lançou longe. Eu disse que você teria que levar mais alguns chutes. Quem você realmente é? O verme da terra fez uma pergunta de vilão. Ao mesmo tempo, a temperatura do corpo subiu drasticamente. O impacto era visível a olho nu no ambiente ao redor. Eu, que normalmente sou rápido em agir, não estou apressado agora. É o momento em que a larva começa a mudar de pele. O fenômeno de se tornar um inseto adulto. O que se chama de dramatização. Sob extrema pressão, ou em uma situação de cobertura de fogo, há uma certa probabilidade de evoluir antecipadamente. Temo que seja o efeito daquele chute. Estou com dor de cabeça. A missão do sistema exige matar um inseto adulto. Como resolver isso? Agora está tudo certo. O professor de educação física à minha frente realmente é um líder. De fato, há uma diferença. Habilidades semelhantes são perfeitas para coletar dados. Um cavaleiro mascarado que passou. Você se lembrou. Enfrentando uma questão clássica. Eu dei uma resposta clássica. Depois de falar, Yao Yao ficou a 10 metros de distância. Observou com interesse a muda de pele do outro. Então viu que aquele calor se espalhando rapidamente derretia. Casca verde, revelando um corpo robusto e vibrante por dentro. Todo o corpo era de um vermelho escuro, com 3 antenas longas. A aparência era mais feia do que a da larva, mas tinha um ar mais imponente. A forma de aranha vermelha se encaixava perfeitamente. Com calma, abriu o cartão e a arma. Extraia uma carta. O centro do cinto passa rapidamente. Gera um campo magnético azul claro que afeta todo o corpo. A armadura rosa vibrante se transforma em uma armadura peitoral vermelha profunda. Ao mesmo tempo, surgem chifres de insetos na cabeça. É exatamente a recompensa para novatos anterior. O cartão de condução de máscara adicional fornecido. Kamen Rider ataque relógio acelerado. Ao mesmo tempo, dentro da cabine, a professora Lin Qinjia diz que o número calmamente. A situação do líder é essa. O aluno que estava no final da turma afundou. Transformou-se em um novo Kamen Rider. É uma espécie que nunca vimos antes. Enfim, você deve trazer a equipe primeiro. A situação é um pouco complicada. Lin Qinjia está ao lado do corpo e suspira lentamente. Espere, o departamento de memória ficará responsável depois. Os alunos que sobreviverem terão suas memórias reais apagadas. E serão substituídas por outra memória. E o líder da turma que morreu. A humanidade atualmente está em cooperação com uma criatura chamada Yuan Shong, que foi alvo de uma caçada por uma biologia cooperativa. Também possui a habilidade de mulher Tai. Desde que chegue antes que o corpo esfrie. Venha rapidamente para copiar a aparência e a consciência. Assim, pode passar despercebido por qualquer um. Lin Qinjia disse silenciosamente um pedido de desculpas em seu coração. Em seguida, abriu a bolsa e correu rapidamente para fora do quarto. Então, ouviu um som pequeno. Ele saiu de uma fenda. Batendo as asas, voou até o topo. Era um morcego branco. Após um momento, Lin Qinjia se deitou ao lado da janela. Logo viu uma camada de muda em minha transformação. Que desastre! Como isso ficou tão vermelho? A madeira pesada também mudou de forma. Como isso é possível? Isso não é um projeto secreto de alto nível. A armadura do projeto de agentes de elite. O que está acontecendo, afinal? Desta vez, Lin Qinjia realmente ficou confusa. O último da sua turma. Não apenas se tornou um cavaleiro fantasma. Possui uma força muito superior à dos colegas. E ainda está relacionado ao plano de Kebutou. Isso é algo que até mesmo seu grupo. Todos são segredos que só podem ser ouvidos com dificuldade. Deixe-me ver suas verdadeiras habilidades. Lin Qinjia acariciou a ponta. Nos olhos brancos de morcego, brilhou uma intensa luz de interesse. A aranha vermelha que acabou de evoluir ainda não se moveu. Eu fui o primeiro a me transformar em uma imagem residual e me aproximei. Levantei a perna e executei um poderoso chute de cavaleiro. O impacto forte no peito gerou faíscas de metal. A defesa da aranha vermelha é claramente muito alta. Um único chute não causou danos significativos.
Ao contrário, ficou ainda mais vermelha. Imediatamente, começou a girar ao meu redor com grande intensidade. Continuou a expelir fios pegajosos para acelerar a si mesma. Ao mesmo tempo, desacelerou o fluxo do tempo. O estado de clock-up gerou um efeito semelhante ao de estar parado como uma pedra. Se fosse outro cavaleiro mascarado, enfrentaria dificuldades com esse golpe. Mas, após me transformar em armadura, eu não tive preocupações relacionadas. Você é rápido. Eu sou mais rápido que você. Fiquei parado, movendo o pescoço de um lado para o outro. Evitei facilmente as teias de aranha corrosivas. Em seguida, alcancei uma velocidade ainda maior do que antes. O que o Ongen ataca é o próprio Ongen. Assim que terminei de falar, minha voz apareceu de repente na frente dele. Era muito adorável. O pé direito do Kokokobot se levantou como um raio. Acertou com precisão um alvo importante. Houve uma explosão estrondosa que se transformou em uma mancha de luz verde escura. E eu não olhei para trás. Removi a armadura sem hesitar. Cumprimentei Lin Qingja. Virei-me e fui em direção à porta. Acabei de olhar para cima agora. Num instante, eu já tinha notado a silhueta dele na área rural. Um morcego branco do tamanho de uma palma. As características eram realmente muito evidentes. Como viajante, reconheci imediatamente um grupo especial chamado TY no clã dos vampiros, que é tanto um ser vivo quanto a chave para se tornar um cavaleiro transformado. A transformação de Wang Yan pode ser considerada confirmada. A professora Lin, a diretora da turma, definitivamente não é uma professora comum. Com base no que foi dito anteriormente no camarote, Yi Chong e os outros discutiram em segredo. O diretor também está envolvido no plano. Em suma, a visão por trás disso não é simples. Neste estágio, é melhor evitar interações sutis. Neste momento, sinto que vivi 18 anos em vão. Hoje descobri que este mundo é realmente fascinante. E, isso é muito inconveniente. Mesmo que haja discriminação em outras áreas. Ao fazer uma missão, deveria cumprimentar, não? Lin Qingja apontou. Um morcego chamado Kivala batia suas asas. Saltou e voou. Parou na porta do restaurante. Eu não parei meus passos. Caminhei diretamente até o pequeno morcego. Em seguida, levantei uma mão, pronto para usar o método de estourar a cabeça. Kivala foi empurrado para o lado. O homem que eu amo e odeio. A evasão ativa de Pilora Xia. Os olhos vermelhos de Shin mostraram descontentamento. Estava prestes a continuar a reclamação. Uma voz suave veio de trás. Lin Qingja pulou pela janela do andar de cima. Ela correu até o lado. O silêncio se apresentou novamente. Agora, quem está na sua frente? É Lin Qingja, a professora da turma 3 do colégio Jianshen. E também é membro da equipe de operações especiais. Principal combatente vestidora de armaduras da zona central. Seja por respeito ao professor ou pela perspectiva de um colega. Deveria revelar um pouco, não? Caso contrário, é melhor você voltar comigo à base. Sua missão foi transferida. Meu superior não é fácil de lidar. Lin Qingja, com seu charme elegante e sofisticado. Neste momento, ela observa com seus olhos levemente maquiados, a examiná-lo de cima a baixo. Isso é o que se espera de um verdadeiro cavalheiro. Qualquer que seja a idade, como não respeitar os professores? O pequeno morcego Pibula também concordou ao lado. Eu franzi a testa instintivamente, se não me engano. Esta professora acabou de dizer. Não precisa se preocupar com as coisas do boxe. Se realmente houver um representante da organização, em breve, alguém virá para nos ajudar. É provável que as minhas notícias também tenham se espalhado. Se continuar a procrastinar, teremos que entrar em contato com as autoridades antes do tempo. O resultado é difícil de avaliar. Jin sabe sobre a situação daquela parte. É mais fácil falar sobre colaborar com a família PY que não tem representantes. Mas se for para colaborar com o parasita correspondente de primeira camada, juntar-se é o mesmo que ser utilizado. Deixe-me corrigir. É a professora Lin, a ex-diretora da turma. Não se preocupe, vá para casa, tome um banho e durma. Vamos conversar mais sobre isso em outra oportunidade. Eu sei muito bem que não posso esconder minha identidade. E também não pretendo ocultar. Mas hoje acabei de ativar o sistema. Sistema. Não é hora de revelar tudo, então não vou continuar falando besteiras. Saí diretamente do interior. Um lembrete amigável. Quando voltar, lembre-se de verificar quem organizou esta festa. No entanto, nesse momento, o telefone de Lin Qingja tocou de repente. É o policial. Ele disse que pode repetir isso? Certo, entendi. Eu farei o meu melhor. Por favor, apoie suas habilidades com a maior rapidez possível. A chamada foi muito curta. Eu não tive tempo de sair. Lin Qingja desligou rapidamente. O sorriso suave desapareceu instantaneamente. O olhar tornou-se frio e silencioso. Parece que eu cometi um erro em uma coisa. O líder acabou de dizer que você também não está nos arquivos da sede, em toda a região de Longxia.
Apenas as 5 grandes equipes de operações especiais foram equipadas com cavaleiros vestindo armaduras. Eu já achava isso estranho antes. Claramente, a linha da escola secundária Jianshen sempre foi responsabilidade da divisão central. Como de repente surgiu outro infiltrado? Agora parece que desde o início estávamos pensando errado, já que não é nosso companheiro. Então, quem exatamente é você? Um estranho ou alguém enviado pelo comandante Águia, acompanhado de sussurros suaves. O morcego não voa descontroladamente para a palma da mão. Ondas de energia em forma de coração roxo flutuam abaixo. Em um instante, se concentram em direção ao corpo, condensando-se na armadura roxa e branca do cavaleiro fantasma Pebala. Como esperado, não é? Esta é a identidade de Lin Qingja. Mas eu também não esperava. Essa mulher muda de ideia rapidamente. É uma pena, pensei que teria uma parceira poderosa. Eu ainda queria te pedir conselhos. Agora parece que não terei essa oportunidade. Lin Qingja se aproxima lentamente. De repente, ficou famosa como a espada pirora, segurando o alvo com uma mão. É evidente que esta pessoa está levando a sério. Uma leve onda de energia estranha se espalha. Parece que pode explodir a qualquer momento. Kiblo destrói a 7ª canção. Memórias familiares atacam meu país inimigo. Eu não posso me dar ao luxo de ser descuidado. Entregue seu cinto. Reunindo-se novamente na forma de partículas de luz e amarrando na cintura. O aperto de mão veio e a década de magenta brilhou intensamente. Em um piscar de olhos, transformou-se em armadura de cavaleiro. A leve pressão exclusiva do cavaleiro se espalha gradualmente. A espada de Kiblo é erguida diante do peito. Um ataque vertical se aproxima, mirando na região da cintura. Já disse que não sou um monstro, muito menos um criminoso. Eu me inclinei para trás casualmente para evitar o ataque. Não vou acreditar em nada do que você diz. Pelo menos até que a investigação esteja clara. Lin Qingja respondeu em silêncio. Ela brandiu a espada novamente, olhando para o aviso que ainda não desistia. Estou sem opções. O propulsor não é tão forte, mas ainda é poderoso. O consumo de energia também é severo. Mas já que a bela professora está insistindo, se é para fazer, vamos fazer de forma intensa. Quem sabe isso não reduza problemas futuros. Ataque de ilusão. Ataque de corte. E 4 sombras se separaram instantaneamente. Levantei a mão e estalei os dedos suavemente. Um cavaleiro por pessoa. A máquina de corte do cavaleiro atingiu Kigola repetidamente. Os movimentos eram tão rápidos que Lin Qingja mal conseguia reagir. Incontáveis faíscas foram geradas, acompanhadas por gritos belos e tristes. Esta professora elegante foi derrubada no chão de forma brutal. Parece que está um pouco fraca demais. Não era para ser a principal a discriminar os que se vestem de forma diferente? Você ainda pode criar duplicatas? Como isso é possível? Não consigo nem derrotar uma duplicata. Isso não pode ser. Mesmo que não consiga vencer, preciso ganhar tempo. Os outros membros da equipe de elite disseram que levaria 10 minutos para chegar. Ele pode sentir claramente. O máximo que ele pode fazer é ter uma duplicata a mais que você. 4 não tem chance alguma. Brandindo a faca militar de forma forçada, temporariamente atacando com socos e chutes ao redor. Vendo que meu corpo principal estava prestes a se virar e ir embora. Apertando os dentes, acumulei rapidamente energia dentro de mim. Uma sombra roxa apareceu atrás de mim, transformando-se em 2 asas espinhosas. A faca militar em minha mão brilhou ao mesmo tempo. A velocidade aumentou repentinamente. Em um instante, consegui atravessar o cerco e me aproximar com a faca. Passo sônico. Este é o golpe mortal da armadura. No entanto, aos meus olhos, isso não representa uma grande ameaça. Me virei parcialmente. Levante a perna para cima. Uma escada em espiral padrão caiu suavemente no peito de Lin Qingja. A professora Lin vai enfatizar mais uma vez. Eu não sou uma pessoa estranha nem um espião. Se você ainda quiser se envolver, não será tão simples assim. Já ouviu a história da cavaleira sendo derrotada? Lin Qingja, cheia de dor, estava muito ferida e violenta. Foi chutada a 10 metros de distância. Um golpe tão devastador. A armadura atingiu o ponto crítico. Uma aura roxa envolveu todo o corpo. No segundo seguinte, se desfez. O morcego branco Piva 2 reapareceu na visão. Lin Qingja estava fraca e desmaiada no chão. Uma mão cobria o peito, difícil de se levantar. Ela deve ser a beleza número 1 do colégio Jianshen. Isso exigiria um cavaleiro masculino ou um peixe negro. A expressão provavelmente já provou isso. Completar a escada em espiral. Eu não continuei o ataque. Virei e desfiz a transformação, aproximando-me lentamente de Lin Qingja. Levantei seu queixo com uma mão, exibindo intencionalmente um sorriso divertido. Essas palavras. A dor no corpo de Lin Qingja diminuiu, mas ainda há diferenças. Surpresa forçada. Silêncio contido. O que você quer fazer? Não faça besteira. Não se esqueça de que sou a professora responsável. Quem exatamente você é?
Não pense que pode enganar. Depois de apanhar, Lin Qin já parecia ter recuperado a consciência. Notou aquele cheiro peculiar de sangue. Soltou um suspiro sem motivo aparente. Se esse cara é um estranho. Discriminação ou infiltração de espiões. Com seu poder, poderia silenciar diretamente. Começar é mais fácil. Como isso poderia ser resolvido de forma tão simples? Massacrar facilmente os insetos em muda de pele. Mesmo a equipe de operações especiais Longxia, o Cavaleiro Fantasma que ocupa o primeiro lugar na distribuição da Zona Central, também não tem um desempenho tão brilhante. Eu não sou apenas seu aluno? A professora Lin bebeu algumas taças de vinho. A memória está se deteriorando. O que eu quero fazer? Provocar a bela professora. Não me provoque tanto com algumas provocações. Considerase uma vingança de 3 anos de ensino médio. Como um aluno problemático, é uma vingança contra ele. Enquanto falava, ele ainda fazia gestos com os dedos, especialmente provocando o queixo. Lin Qin já resistiu. Mexeu-se um pouco. Esperava conseguir se levantar e escapar da atmosfera constrangedora. Se falhasse, eu seguraria seu ombro. Professor, continue deitado assim. A conversa fiada termina aqui. Acabei de dizer que seu líder não é fácil de lidar. Um conselho, não procure problemas. Você vai se arrepender. Sinto que já está na hora. Levantei-me novamente e fui em direção à porta. Com minha experiência de conexão com a Terra, desde que eu digira completamente, qualquer estranho pode ser eliminado facilmente. Não é algo que Lin Qin já possa comparar. Se ele realmente for um dos melhores da equipe de operações especiais, um dos melhores cavaleiros fantasiados, então, provavelmente essa organização não será tão habilidosa. Aquele cara é muito indelicado. Até que minha silhueta desapareceu da vista. O morcego chamado Kilo foi o único a se atrever a bater as asas e voar, cercando para ajudar a verificar os ferimentos. Depois de um tempo, Lin Qin já se apoiou na parede e se levantou, com uma expressão de frustração e impotência, com a mente cheia de imagens de aço, como uma armadura de alto nível, escolhida entre os humanos. O mestre foi surpreendentemente enganado por seu próprio aluno. Quem exatamente é aquele garoto? A equipe a bloqueou o local pela esquerda. Os membros da equipe de operações especiais atacaram, liderados por Su Xian. Primeiro, eles entraram para controlar a situação. De repente, um som familiar veio do lado de fora da porta do restaurante. Em seguida, todas as janelas foram violentamente quebradas. Várias figuras armadas entraram, com todo o corpo vestido de preto, usando trajes reforçados com capacetes bem protegidos. Foram fabricados com a ajuda de protozoários que colaboram com os humanos. Soldados comuns também podem usar na batalha. E à frente deles estava um cavaleiro de tons azul e amarelo, que à primeira vista parecia um cavaleiro formal um pouco com cara de golfinho. Cavaleiro Fantasma. É verdade, irmã Qinghia. Você está bem? Todos em alerta. Cuidado com o ataque surpresa. Irmã, não me assuste. Você se machucou? Droga, aqueles monstros não fizeram nada com você, certo? Lin Qinghia estava com uma expressão de frustração, olhando para a discípula à sua frente que estava tagarelando e assustada. Se não fosse por estar tão fraca, realmente gostaria de dar uma cabeçada. O que ela está pensando com essa idade? Estou bem, não precisam ficar nervosos. A maioria dos inimigos ao redor foi eliminada. Vamos nos dispersar conforme o plano padrão. Cuidado ao limpar o campo de batalha. Yuan Shong, que substitui o falecido, chegou. Lin Qin já lançou um olhar fulminante para ele, fazendo com que o vestido imediatamente ficasse em silêncio, sem ter desfeito a forma de transformação. Após confirmar que não havia ameaças nas proximidades, ela finalmente suspirou aliviada. A distribuição da equipe de combate especial de Su Qian, o único cavaleiro de alto nível além de Lin Qinghia, responsável pelas operações regulares. Irmã, ainda bem que está tudo bem. Nós controlamos a situação. Yuan Shong só entrará em cena. Você também sabe que aqueles caras são covardes. Enquanto falava, Su Qian se aproximou um pouco, observando Lin Qinghia com curiosidade. De repente, ela baixou a voz intencionalmente. Apontou para o equipamento médico danificado da última. Irmã, você realmente não foi ferida? Eu ouvi que algumas pessoas estranhas, ao matar humanos, colocam tentáculos pela boca de cima, e depois saem pela boca de baixo. E há alguns com personalidades distorcidas, que não se importam se é homem ou mulher, e derrotam primeiro os transformadores de cavaleiros mascarados, e depois fazem algumas ações desarmoniosas. Quanto mais Lin Qinghia ouvia, mais sua expressão se tornava rígida. Essa garota morta não tem fim, não é? Su Qian limpou a garganta. Irmã, vamos falar sobre aquela madeira pesada. Não seria eu que seria realmente derrotada. Não morreu, todos aqueles insetos foram eliminados por ele. Uma delas evoluiu para a fase adulta. Também nunca venceu. Aquele garoto também me deu trabalho.
Sukian estava com o rosto cheio de surpresa. Até mesmo o chefe, que estava em silêncio no canal de comunicação, começou a perguntar ativamente. Você está dizendo que o Cavaleiro Rosa que se transforma em silêncio pode facilmente derrotar um monstro com um único golpe, e não atinge as plantações. Não é um adversário à altura. Foi facilmente derrotado. Ele pode até usar uma habilidade semelhante à de uma mãe, uma habilidade de materialização, transformando-se brevemente em uma armadura de cabeça qualquer, exceto pela parte provocativa. Lin Qin já não tinha mais nada a esconder, e esclareceu várias suposições. Do outro lado do dispositivo de comunicação, houve um breve silêncio. Vocês dois cuidem primeiro das coisas do restaurante. Eu vou me encarregar de investigar aquele garoto. Vamos discutir isso em detalhes quando voltarmos à base. Lin Qin já acenou com a cabeça em resposta. Ela sinalizou para a irmã mais nova, Sukian, manter o estado de cavaleiro mascarado. Seguindo-a. Vamos primeiro para a sala privada. Ele não esqueceu do meu aviso antes de eu sair. Quem organizou o banquete de ação de graças para professores? O professor de educação física, como executor da conspiração. Quem convidou intencionalmente o departamento de memórias, eliminando a memória dos alunos um por um. Qian, preste atenção. Pelo menos tem um inseto alienígena escondido. Acabei de ser revertido à minha forma original. Agora não posso me transformar novamente. Só posso contar com minha filha. O chamado departamento de memórias é responsável por limpar as memórias depois. Um grupo que evita a ampliação do pânico. Os humanos não conseguem resistir a esse tipo de método, mas os insetos alienígenas conseguem. Em outras palavras, a maneira mais direta de identificação é apagar a memória de todos primeiro, e então planejar um por um. Em breve, todos os colegas foram levados de volta à base da equipe de operações especiais. Após os testes, poderão retornar à vida normal. A mulher morcego Lian saiu do restaurante para não vazar segredos. Este edifício será demolido. Lin Qin já foi a primeira a entrar em uma van Vuling. Assim que se sentou, o telefone tocou novamente. O telefone silencioso mostrou. Lin Qin já estava um pouco confusa. Aquele garoto saiu do local com muita atitude. Não passou de meia hora. Como ele entrou em contato novamente? Atenda e veja o que ele quer dizer. A van tem um equipamento especial. A tela está conectada ao chefe do escritório. Imediatamente ordenou que Lin Qin já conectasse. Neste momento, estou andando na rua. Sinto um pouco de arrependimento por dentro. Antes, estava apenas focado em mostrar as operações. Esqueci da tarefa do sistema de eliminar um inseto adulto, sem larvas. No restaurante, só eliminei 27. Onde posso encontrar a quantidade restante? Aquela professora dominadora. Como um cavaleiro mascarado com um fundo oficial. Deve haver informações de primeira mão, certo? Pensando nisso, liguei. Eu preciso de algumas informações. Dê-me algo preciso. Ou me diga diretamente. Quais insetos anômalos estão confirmados na nossa escola de Jianshen? Eu vou cuidar disso. Diga a ele que precisa de uma resposta até amanhã ao meio-dia. O chefe na tela falou novamente. Lin Qin já retransmitiu a resposta de Yuan Yua. Converse com o líder sobre isso. Ainda é a mesma coisa. Eu e todos vocês temos objetivos semelhantes. A cooperação é a chave para o sucesso mútuo. Hoje, as ameaças dos estranhos são enormes. Não há necessidade de conflitos internos que destruam a união. Eu também sei. A bela professora pode não ter controle sobre a situação. Desliguei o telefone e pedi um carro para voltar para casa descansar. O pequeno travesso está novamente falando sobre cooperação e sucesso mútuo. Novamente, é sobre conflitos internos que destroem a união. Quantos pontos ele tirou em política no exame de admissão? O líder misterioso na tela. Ele mostrou uma expressão estranha no rosto. O estudante de ciências Shenmue não faz a prova de política. E com aquelas notas, provavelmente não vai passar. Não. Isso não é importante. O que você realmente pensa sobre isso? Será que realmente precisamos fornecer informações a ele? Claramente, a identidade dele não foi verificada. Lin Qin já rapidamente perguntou sobre o plano específico. É evidente que esse líder chamado de Li Shu já deve ter pensado bem sobre isso, com uma aparência bem misteriosa. Por que não podemos fornecer informações? Você se esqueceu de que já tínhamos que investigá-lo? Quanto mais aquele garoto faz, mais informações serão expostas. Além disso, sua força vale a pena investirmos tempo, até mesmo assumir certos riscos, para garantir que não seja do lado dos monstros ou de forças hostis. A equipe de análise de dados por trás da Força de Operações Especiais já fez uma estimativa preliminar da minha força de combate. Embora esteja longe da realidade, é suficiente para que eles tratem isso com cautela. Já que temos a intenção de coexistir pacificamente, não há problema. No pior dos casos, descobriremos no futuro que não funciona, juntando-se a outros especialistas de diferentes regiões para lidar com isso.
Kinja, ele é seu aluno, certo? As questões de compartilhamento de informações e coordenação ficarão sob sua responsabilidade. Você continuará responsável por tudo isso. A sensação de rejeição silenciosa deve ser muito menor. O líder racional terminou e desconectou. A tela ficou escura. O furgão ficou subitamente silencioso. Aquela noite estava destinada a ser muito deprimente para Lin Kinja. E eu, por outro lado, dormi muito bem. Depois de ser professor, realmente me sinto bem. Até o meio-dia, quando o sol está alto. Só então acordei lentamente, relaxado. Olhando de relance, vi mais de 20 chamadas perdidas. Sem dúvida, todas eram da mesma pessoa. O sono de uma pessoa é realmente bom. E quanto aos dados, ainda precisamos deles. Acabei de entrar de férias e já estou enrolando na cama. Os efeitos colaterais de ser professor surgem instantaneamente. Minha cabeça está prestes a explodir. Pare com isso, meu professor. Agora, de certa forma, somos colegas, certo? Já que você está disposto a compartilhar informações sobre os estranhos. Vamos direto ao assunto. Já ouvi essas bobagens do líder por 3 anos. Lin Kinja também está sem paciência para a conversa fiada. A equipe de operações especiais de Shen concordou. Mas pode ser diferente do que você imagina. Você não está de férias? Se estou sem fazer nada, estou sem fazer nada. Que tal procurar um trabalho temporário? A equipe de operações especiais tem algumas missões, que são de natureza recompensadora. Ou seja, eu queria obter os dados de graça, mas acabou se tornando um trabalho. Professora Lin, Professora Lin, sinto que vocês estão brincando com algo cruel. É uma recompensa em dinheiro? Vamos deixar claro desde o início. Eu só farei as tarefas que quero fazer. Eu suspeito do que a alta administração está pensando. É responsabilidade de lidar com os monstros. Uma instituição de nível nacional. Como poderia haver uma missão de recompensa? Vamos apenas reformular isso. Eu assenti imediatamente. Mas chegamos a um acordo preliminar. Completar a missão do sistema para obter recompensas generosas. E também pegar algumas moedas do governo. Por que não aproveitar? Você se vira. Atualmente, há 3 recompensas oferecidas pela equipe de operações especiais. Eu disse tantas coisas boas que Lin Kinja não esperava. No total, são 3 missões de estreia. Todas foram escolhidas a dedo. Pertencem àquelas que já têm alguns resultados, mas ainda não estão completamente confirmadas. E não são do tipo especialmente importante. Podem usar isso para testar minha atitude. Decidir se vão me atrair ou me reprimir. É um negócio seguro. O primeiro é sobre a primeira missão. Atualmente, a situação em que algumas pessoas da escola secundária de Anshin foram substituídas pela primeira missão ainda está na fase de investigação. Embora o professor de educação física que morreu tenha dito pessoalmente, o plano se beneficia do diretor, mas isso deve ser tratado com cautela. A equipe de operações especiais precisa investigar e coletar provas, partes relevantes da alta administração da escola. Sua identidade não permite que você se envolva, mas os alunos também têm suas vantagens. Lin Kinja resumiu os requisitos de forma simples. O alvo é o Colégio Jianshen, um grande ponto de recebimento de encomendas nas proximidades. De acordo com as informações fornecidas, o responsável pela estação tem tido contato frequente com o diretor nos últimos meses. O secretário tem se encontrado com frequência. Afirmam externamente. Problemas de armazenamento temporário de diversos materiais didáticos para o novo ano letivo. Mas a área da escola secundária, embora não seja tão grande quanto o campus universitário, também não é que não haja armazéns. A justificativa é fraca. No entanto, esses lugares são cheios de pessoas e olhares curiosos. Intervir imprudentemente pode facilmente alarmar a cobra. Portanto, a equipe de operações especiais sempre se concentrou na vigilância. Originalmente, a liderança já planejava enviar alguém. Agora, você acaba de completar essa tarefa. A segurança é maior. Afinal, toda a distribuição da área central. No total, há apenas 2 cavaleiros de alto nível. Estou sob os olhos do diretor. Muitas vezes, é inconveniente executar a missão. A outra pessoa se chama Sushi. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-la no futuro. Ele precisa lidar com outras situações graves. No momento, não há tempo para isso. Quanto aos soldados comuns ou cavaleiros de baixo nível, o risco é realmente muito grande. E Chong é diferente dos outros monstros. Sua habilidade permite que eles façam qualquer coisa. Matar à toa. E então substituir. Eu entendi o que ele quis dizer. Então, eu preciso empilhar o ponto final no meio do ombro. E fazer um segundo trabalho. Infiltrar-se na estação de entregas para encontrar Yi Chong é um pouco complicado. Mas pensando bem, parece que não é tão ruim assim. Para liderar os funcionários em um grande ponto de recepção, é necessário ter uma versão avançada. Se a informação for verdadeira,
Pode ser que neste momento todos já tenham sido mortos pelos insetos alienígenas. E ainda restam 73 larvas para substituir as tarefas do sistema. E foi tudo feito de uma só vez. Vamos tentar. Ele parece ter revelado bastante informação há pouco. Foi um simples erro de fala ou ele fez isso de propósito? Na área central, há 2 discriminações de alto nível. Mas ainda existem discriminações de baixo nível. Isso significa que são peixes de produção em massa. Eu fiquei pensando secretamente. No fundo, eu sabia que essa professora não era tão simples. Como ele disse, as características de primeiro nível tornam as interações muito perigosas. Outros tipos de estranhos podem se preocupar com a exposição de si mesmos. Não matariam indiscriminadamente. Mas eles não se preocupam. Basta encontrar uma fêmea da mesma espécie. Lin Qin já pode ser uma agente infiltrada. A investigação na escola infiltrada está em andamento. Como é possível que ele não tenha um controle firme sobre a boca? Presumo que aquelas palavras de antes. Deve ser benéfico para os altos escalões da equipe de operações especiais. Talvez também seja uma espécie de teste. Claro que não estou preocupado com isso. É razoável que os graduados de 10 anos façam um trabalho temporário nas férias de verão. Vamos encontrar uma maneira de você se infiltrar com sucesso. O restante você terá que investigar por conta própria. Lembre-se de não agir precipitadamente. Lin Qin e Shen Zhen avisaram sobre outras 2 recompensas. Uma está relacionada a Ophianos. A outra está relacionada a Gulanji. Pode servir como referência. Levantei uma sobrancelha. Não recebi essa informação. Ao contrário, interrompi isso. Já que as outras 2 missões não têm relação direta. Não têm conexão direta. Então não precisa entrar em detalhes. Ophianos é um corpo humano mutante evoluído. Gulanji é uma raça que coexistiu com os humanos na antiguidade. Este mundo realmente é muito agitado. Então vamos para a batalha de entregas. Vocês estão prontos? Estou pronto para partir a qualquer momento. Depois de falar, desliguei o telefone. Lavei-me e saí. A equipe de operações especiais, como uma instituição nacional, e especializada em assuntos relacionados a monstros. Várias facilidades superam a imaginação. Resolver tudo em meia hora. Devido ao massacre que ocorreu na noite passada, minha identidade não foi exposta, mas ainda assim há riscos. Portanto, para garantir, Lin Qin organizou um novo dentro da especialidade. Ainda é um graduado da Inglaterra, mas já não tem nenhuma relação com o colégio Jianshen. O caso foi substituído por uma escola pública comum. Eu só preciso por volta das 4 da tarde. Pegar informações de identidade falsas. Ir para a entrevista em um grande centro de entregas está bom. Irmã, você não acha estranho? Esse garoto não escuta os outros 2 trabalhos. É tão decisivo. Tem que caçar espécies específicas. Ele tem uma rixa com os insetos alienígenas. Ouvi dizer que os estudantes do ensino médio estão se tornando mais esclarecidos cedo. Não deve gostar de homens, certo? Dentro da base móvel da equipe de operações especiais, a verdadeira vestidora do cavaleiro fantasma chamada Sukian. Entediado, lambendo um picolé. E não muito longe, Lin Qin já terminou tudo. Sua expressão parecia preocupada. Pare de falar bobagens. Não há tarefas agora, você deve estar entediado. Então você deve ficar em silêncio. Envie informações de identidade falsas. E como você vai trazer algumas pessoas para cercar a área? Eu sempre tenho uma sensação ruim de me envolver com aquele garoto. Tenho medo de que não será tranquilo. Prepare-se com antecedência. Do lado de fora do café na esquina da Rua do Rio, eu segurava uma xícara de chá com leite, entediado, passando o tempo. A lente da visão é exatamente o objetivo desta viagem. Estação de triagem de pacotes selados. Deixe sua identificação. Entre direto e procure um capitão chamado Wang Tieshu. Este ponto é muito estranho. Apenas contrata pessoal de segurança. Rapazes que trabalham à noite, cuidem da segurança. Não deixe que um inseto te troque. Sukian estava vestida com um longo vestido rosa e usando grandes óculos de sol. Ela parecia muito estilosa. Mas o que ela disse foi um pouco ácido. Minha impressão sobre essa garota é comum. Parece aquele tipo de colega não confiável de série de TV. Para evitar se sentir desconfortável, é melhor não se envolver muito. Pegou o documento falso sem pensar. Levantou a perna e foi em direção ao posto de inspeção de fezes. Ei, eu estou falando. Veio de longe para entregar. Pelo menos diga obrigado. Não é à toa que Kigo disse que você não é muito cavalheiro. Assim, você não vai conseguir uma namorada. Sukian começou a reclamar. Um tom arcaico soou. Eu atravessei a rua sem olhar para trás. Ao mesmo tempo, levantei a mão direita acima da cabeça. Fiz um grande gesto de desprezo. Isso deixou Sukian confusa. Ela fez uma careta, mas não ficou muito irritada por isso. Em seguida, comuniquei-me através do rádio escondido. Organizei a vigilância ao redor. Com esse tipo de personalidade, provavelmente não tem muita paciência.
Não é à toa que a irmã mais velha acha que a noite pode não ser tranquila. Logo, atravessei a estrada e cheguei ao portão. Vi um segurança com pouco mais de 50 anos. Um velho segurança com cabelo grisalho. Ele estava relaxado, sentado tomando chá. Ele notou que eu estava me aproximando da cerca. Então, levantou a cabeça. Falo com uma voz rouca e rígida. Jovem, você tem documentos? Aqui não é permitido a entrada de estranhos. Senhor, eu vim para uma entrevista. O capitão Wang Tiechu marcou para as 4 horas. Eu mantenho uma expressão neutra. Siga o procedimento normal. Então, você pode entrar. Siga em frente, o prédio está à sua esquerda. O velho segurança não parece querer guiar. Ele acena casualmente. Há vários grandes armazéns dos dois lados. Área de inspeção e distribuição de alívio do calor. De vez em quando, caminhões entram e saem. Alguns estão descarregando, outros estão embalando. Ao longo do caminho, é fácil ver. Vejo funcionários das salas 3 e 4 trabalhando rapidamente. O número dentro do armazém deve ser maior. E eu posso sentir claramente. A atmosfera aqui é um pouco estranha. As expressões no rosto dessas pessoas estão muito apáticas. Cada funcionário, independentemente do sexo, tem uma expressão séria, indiferente e frio, operando de forma mecânica e rígida. Isso é bastante inquietante. Eu não parei, usando a visão periférica para observar e discernir a situação, como uma forma de entender melhor. E os viajantes do sistema de despertar? A resposta na verdade não é tão difícil de adivinhar. Esse tipo de ser alienígena que chegou, embora possuam a capacidade de herdar memórias de guerreiras, fingem ser tão cuidadosos quanto os humanos. Mas, no fundo, eles ainda são um grupo de insetos, vivendo como os humanos. Para a maioria dos insetos alienígenas, é apenas por motivos de ocultação. Se houvesse uma escolha, com certeza, o estado original seria mais confortável. E supondo que todo o espaço do escritório fosse composto apenas por semelhantes, todos não precisariam mais fingir. Ao entender isso, fiquei animado. Agora parece que pelo menos completei a tarefa inicial do sistema. Não deveria mais me preocupar. Por um momento, entrei no prédio de escritório sombrio. Não tive tempo de ver como era por dentro. De repente, ouvi uma voz ao meu lado e parei. Guerreiro Lindu, você não deveria estar aqui contando. Os passos rapidamente voltaram para o grande salão do escritório. O título Lindu instantaneamente aumentou minha vigilância. Este é um organismo de vida desconhecida. Uma antiga referência aos humanos de eras super antigas. Um animal de estimação não tem esse tipo de informação sobre mulheres. Não esperava que aparecessem 2 tipos de estranhos. Pensei que teria que fingir e lutar por alguns dias. Depois de me acostumar, fiquei preocupado em cercar um criminoso. Quem diria que encontraria o Gulanji? Só pela batalha sutil e pela aura. Já dá para perceber que pertenço aos guerreiros. Tudo bem, então vamos direto ao ponto. Enshin veio e na década certa, um empurrão violento. A luz suave e fluida envolveu todo o corpo. Transformou-se em uma armadura rosa vibrante. Olhei na direção da fonte do som. Vi que o guardião estava todo musculoso. Seu corpo estava coberto de espinhos. E ao seu lado estava, alguns com expressões sombrias, assustados pela forma da terra. O homem-inseto que se transformou primeiro falou antes. Essa aura forte, deixe que eu cuido desse cara. Vá lá fora ver se ainda há algum peixe escapando. Algumas larvas obedeceram e se prepararam para fugir. Eu tirei o cartão de controle e a chave, brandindo a lâmina com determinação. Lembrandose de várias explosões. Comparado a Gulanji, o objetivo é eliminar 73 larvas. Como deixar esse grupo de peixes pequenos escapar? Lindo, você não tem ética nas artes marciais. Se quer brigar, deixe que meu irmão e o irmão Jame venham caçar. A pessoa que matou o guerreiro de elite tem mais direito de desafiar o grande rei. Eu vou aproveitar esta luta. Gulanji, um jogo de matar popular chamado Kikiru. Normalmente apenas em ocasiões específicas, atacando grupos específicos, exceto os guerreiros humanos. Vendo Shenmue resolver rapidamente, seus subordinados originalmente escondiam um desejo sanguinário. Por favor, seja ativado durante o intervalo. Imediatamente rugindo, sua figura distorce e se expande, transformando-se em um bronzeado. Pele como um monstro coberto por uma carapaça de tartaruga. Irmão Jame. O monstro do martelo meteórico estava inicialmente desinteressado nele. Não esperava que ainda houvesse missões acionadas. Você realmente não está com sorte. O nome Gulanji tem uma forte capacidade de referência. Como este cara aqui na minha frente. Miopia contém GE. Significa distinguir de acordo com o poder e a posição. Pertence ao segundo escalão de todo o grupo. Apenas abaixo da mais forte sequência de EN. Comparado com os fracos que encontrei antes no restaurante. Aranha e inseto. Este aqui na minha frente definitivamente pode ser chamado de elite. Pode até servir como uma missão temporária de pacote de submissão.
Matar o velho Gekamei para ganhar recompensas. Máscara controla cartas e me ataca. Forma controla cartas e eu me elevo. O primeiro nível de onipotência é a visão de mundo de uma luta falsa. O vilão, ao encontrar o sistema pela primeira vez, recebe a forma correspondente. Agora me deparo com Gulanji. A recompensa é novamente um controle mútuo de combate. Parece que quer brincar um pouco com todos os cavaleiros. Desde que enfrente todos os tipos de monstros. Pensando, o oponente já atacou. A arma de martelo se tornou popular a partir do pulso. O principal meio de ataque desse cara. Inclui técnicas de combate corpo a corpo. E também o lançamento de bolas de ferro à distância. A fraqueza? A velocidade de reação é claramente lenta. Não há necessidade de pensar. Eu instantaneamente tive uma ideia. As outras larvas não devem pensar em fugir. O Cameron Raid não é apropriado. Ataque Raid Clock Up. Instantaneamente, eu mudei minha forma para fingir entender. De repente, transformei-me em uma sombra. Rompi a porta do edifício. A tartaruga desaparecida, sem sombra ou forma. O Gulanji ficou paralisado no lugar. TMD, por que não está jogando de acordo com as regras? O astuto Lingu também se qualifica como guerreiro? Todos imediatamente se prepararam para evacuar. Eu vou arrancar a cabeça daquele cara. Sendo um mestre entre os grupos do Gulanji, o irmão Jamei não consegue entender o que eu estou fazendo. Será que esse humano que invadiu de repente tem alguma rivalidade mortal com o primeiro nível? Por que não me ataca? Será que não veio sozinho? Imediatamente ordenou que seus subordinados agissem. Abandonar o ponto que foi tão difícil de estabelecer. Por favor, espalhem o alvoroço após o intervalo. Sushi ficou atordoada ao perceber a situação. De acordo com a linha do tempo, a entrevista ainda não deve ter terminado, certo? Como isso se espalhou tão rapidamente? Imediatamente ordenou aos responsáveis pela segurança confirmar rapidamente o progresso interno e bloquear antecipadamente a área ao redor, para evitar que alguém escape em meio ao caos. Em seguida, ligou para Lin Qingja. Irmã mais velha, é uma besta demoníaca. Aquele Shenmue não está jogando conforme as regras. Acabei de entregar os documentos. E logo depois ele entrou e começou a agir. Será que ele não entende o que é uma investigação disfarçada? Sons barulhentos apareciam e desapareciam. Embora a explosão não tenha sido grande, foi como soltar fogos de artifício na cidade. É bom lembrar que este é um centro de entregas. Mercadorias inflamáveis e explosivas estão todas envolvidas. Como isso poderia não chamar atenção? Observando os curiosos se reunirem gradualmente, Lin Qingja também ficou com a pele arrepiada. Decidi imediatamente ir apoiar a Xiaoqian. É fundamental controlar bem a situação de emergência. Todos os membros da equipe de resposta estão indo para o local. Eu já suspeitava que o silêncio não tem medo de nada. Como poderia obedecer às ordens? Não precisa se preocupar com a segurança dele. Voltarei para acertar as contas com aquele garoto. E eu, neste momento, estou ocupado acelerando e colhendo freneticamente. Após definir o plano, saí do prédio de escritórios imediatamente. Corri em direção ao armazém ao lado como um raio. Embora haja uma grande quantidade na estação de correios, mas todas estão na fase de larva. Uma aprendeu a se transformar em armadura de besouro. A forma básica é suficiente, segurando o perfeito grão de inseto. Um golpe para cada pequeno amigo, faíscas brilhando. A larva não teve tempo de resistir antes de ser derrubada. Tarefa do sistema de morte explosiva. Originalmente, o ataque era de 27.100. O exterior já completou 23 em poucos segundos. Um único armazém tem mais de 40. A quantidade é até mais exagerada do que a estimativa inicial. É ainda mais absurda. Eu não pude evitar ficar furioso. Tantos bichos de estimação. Por que eles estariam trabalhando para o Gulanji? E qual é a relação com a escola secundária de Jianshen? A situação é bem complicada. Mas isso não tem muito a ver comigo. De qualquer forma, é apenas um trabalho temporário. Depois de lidar com as larvas do armazém 1, em seguida, invadiu o armazém 2. Gritos e explosões logo ecoaram. E até este momento, aquele tartaruga estava nas mãos do Gulanji. Finalmente saiu apressadamente do prédio de escritórios. Como é possível que a pessoa estivesse tão descontrolada? Foram apenas alguns segundos. Tudo se foi. Droga, como vou explicar isso para os passageiros? O idiota arruinou o plano do rei. O irmão Jamei estava furioso. Ele gritou involuntariamente. Olhou para cima, em direção ao céu. Viu que acima de sua cabeça flutuava uma caixa estranha com aparência de passarinho, completamente preta. De fato, os guerreiros Lindu não se atreveram a vir sozinhos. De acordo com as informações coletadas, isso é algum tipo de artefato misterioso, que pode realizar vigilância remota e capturar a localização em tempo real. Isso é benéfico para os Lindu iniciarem um ataque. Sem hesitar, o irmão Jamei imediatamente pressionou o pulso e fez sair uma estranha pomba metálica.
Ele injetou uma energia especial, que instantaneamente se expandiu para o tamanho de uma bola de boliche. Ele lançou em direção ao céu, atingindo o drone. A velocidade era tão rápida que era difícil desviar. Uma explosão ocorreu com um estrondo, iluminando tudo. Neste momento, dentro da Van Vuren, através da tela eletrônica, Lin Qingja e Su Qian estavam acompanhando atentamente. De repente, a transmissão ao vivo foi cortada. Imediatamente, elas franziram a testa, preocupadas. O que aquele estranho está fazendo, em vez de lutar ou atacar os drones? A equipe de emergência, controle todos os drones para mim. Direcionado para perto do armazém. É imprescindível fazer uma cobertura completa. Aquele cara deve ter usado uma armadura de múltiplas camadas. E também está criando uma grande presença. Por isso, é impossível de ser capturado a olho nu. Agora estou começando a duvidar que a sua suposição, Xiao Qian, esteja correta. Esse cara não pode realmente ter uma rixa com o primeiro nível, pode? Como ele consegue sempre pegá-los para matar? A tecnologia do dragão é brilhante. A tecnologia de drones está no auge. A equipe de operações especiais, como uma instituição secreta. E sempre enfrentando pessoas estranhas. Naturalmente, eles têm os melhores equipamentos. E a quantidade é definitivamente ampla. Acabaram de destruir uma. Sons de zumbido começaram a surgir ao redor. Mais drones pairaram de todas as direções. A câmera se fixou. Desta vez, percebi que aquele estranho que atacou, na verdade, não era do primeiro nível de evolução, mas sim uma galinha antiga. Quanto ao pequeno silencioso, para onde ele foi? Lin Qingja ficou com os olhos bem abertos. Ignorando a aparência, ela fixou o olhar na tela. Assistiu ao espetáculo por um bom tempo. Também só através de Superman Belly. Vislumbrei vagamente a sombra de uma espada. Aquela é uma cena diferente de um massacre. Por onde passava, explosões ecoaram. Uma névoa de sangue verde se espalhou. Foi impressionante, muito impressionante. Mesmo tendo testemunhado minha luta pessoalmente na noite passada. Mas a sala e o corredor do restaurante. Afinal, o espaço era muito pequeno. Não poderia refletir muitas coisas. E em termos de quantidade, somava um pouco mais de 20. Longe de ser como o que está dentro do centro de entregas agora. Aquela multidão densa pode ser comparável. É bom saber. Como um dos tipos de monstros que mais causam caos à humanidade. Sempre foi uma grande preocupação para a equipe de operações especiais. O número de confrontos quase não deixa dúvidas sobre quem é o primeiro. Não apenas familiarizado com essa coisa, mas também compreende profundamente a força do oponente. No passado, mesmo lidando com larvas comuns, sempre que houvesse mais de 3, haveria certamente baixas. Se encontrasse um número de 2 dígitos, mesmo que fossem todas larvas, também causará grandes perdas para a equipe de operações especiais. Peter, na forma de Lin Qingja. Zenji, na forma de Su Qian, tem a capacidade de derrotar e matar, mas está longe de cumprir o que prometeu ao longo dos anos. Não é como a facilidade que estou mostrando agora. É como se não houvesse muita diferença em esmagar um grupo de formigas. Todos trabalharam duro o dia todo, pagando o preço. Até mesmo a vida não vale o resultado que ele obteve em poucos segundos. Pensar nisso é realmente frustrante. Su Qian suspirou com um ar de desânimo. De repente, seus olhos se moveram rapidamente. Recuperou a aparência de estar sem uma corda. De repente, sorriu. Uma pessoa talentosa como a irmã mais velha. Você realmente precisa nos deixar algo. Se não der, venda um pouco de sua beleza. De qualquer forma, eu não vejo aquele garoto como um homem de princípios. Além disso, vocês dois têm uma relação de professor e aluno. Que emocionante! Lin Qingja ficou sem palavras e engasgou. Estava prestes a dar uma dura. De repente, a imagem do drone balançou. Algo estranho apareceu no terreno vazio fora da fábrica. Só vi eu completando a tarefa de cortar grama sob a câmera. Temporariamente desativar a dramatização. Investigar o duto do outro lado. O Gulan, tremendo e convulsionando, brandiu o martelo meteórico contra o boss. Transformou-se novamente na 7ª forma. Rápido, do compartimento na cintura. Pegou uma nova carta. Queimã monta Cabot. Cabot Tiper, que operação é essa? A armadura Cabot ainda pode continuar a evoluir. Testemunhar a transformação da 7ª forma. E as mudanças nos 2 estágios do Cabot. A Lian estava chocada. Isso é um projeto secreto de Lagosta. Como ele conseguiu isso? Mesmo que pareça que eu não obtive um movimento falso. Mas como se você estivesse temporariamente usando esse poder. Mas pelo menos isso indica uma coisa. Ele conhece e até já viu a versão original. Até mesmo Lin Qingja, que conhece parte dos bastidores. Nunca ouviu falar. Mas um cavaleiro que pode até crescer asas. Há um consenso de que cada armadura tem potencial de melhoria. No entanto, quase ninguém sabe como realmente fazer isso. Está limitado tanto pela qualidade e talento do usuário. Também está limitado pelo nível atual da tecnologia.
Por exemplo, a armadura de Cobot ainda está na fase de testes iniciais. Não foi utilizado em combate real. Vamos primeiro ver e passar os dados para o tio Lee. Provavelmente, a Sage também ficará alarmada desta vez. Lin Qingji estava prestes a informar seus superiores para solicitar instrumentos mais avançados. De repente, vejo minha imagem na tela. A figura novamente se torna indistinta. Antes, ainda conseguia usar uma taxa de super lentidão. Conseguia, com dificuldade, capturar alguns vestígios. Neste momento, não consigo ver nada claramente. Com sua compreensão, ele naturalmente não consegue entender. Quando as limitações são removidas, a mentalidade transcende. Entrará em hiperclock, uma super intensificação. Isso é uma intensidade dezenas de vezes maior do que a intensificação. As vozes coloridas se abrem atrás de mim, vibrando em uma frequência especial, entrando em um estado semelhante ao de um vídeo, sentindo a linha do tempo confusa. A luz verde vibrante permanece na área onde acabei de parar, mas a pessoa já está correndo em direção ao boss. Num piscar de olhos, cheguei diante do Tartaruga Golandi, Soco do Cavaleiro, Hipertefone Máximo. No mundo exterior, apenas um segundo se passou. O Tartaruga Golandi já recebeu dezenas de golpes críticos. O peito e o abdômen estavam completamente afundados de tanto apanhar. Sangue verde escuro jorrou. Mas, aos meus olhos, até mesmo a forma como o sangue escorria parecia estar em suspensão. Em seguida, entramos no segundo segundo. As asas multicoloridas brilharam instantaneamente. A armadura do peito e os olhos brilharam ao mesmo tempo, entrando no modo de ataque mortal. O Tartaruga Golandi ainda não havia respondido. Ele ficou parado, olhando fixamente para frente. A dor no peito e no abdômen não chegou nem ao cérebro. Mas eu já havia completado a introdução. Par máximo do cavaleiro. Garoto ou cavaleiro. Um arco elétrico azul claro começou do tórax, espalhando-se pelos membros e pelo corpo todo. Uma energia imensa se concentrou sob meus pés, acompanhado de um salto para o céu. Corte em ângulo para baixo. A técnica suprema é ativada.